Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $26.500. Bitcoin que continua se segurando acima dos 26 e na tentativa do rompimento dos 27, que seria muito importante. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação e também te mostrar como foi o fechamento dos mercados globais essa semana e as expectativas para uma semana decisiva, mais uma, né? Com decisão de juros do Fed. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar você que é membro que amanhã nós teremos uma live às 8 horas, tá? Vamos falar um pouco sobre as duas novas ações dos Estados Unidos ligadas à blockchain que nós entramos essa semana. Também vamos falar um pouco sobre a abertura do S&P 500 e analisar todos os nossos investimentos e trades para a semana, tá bom? Se você quiser se tornar um membro, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Vamos lá, caras, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin e eu quero focar um pouco mais no médio prazo aqui, no 4 horas, tá bom? Eu realmente não quero fazer mais uma análise do semanal. Afinal, eu acho que está bem claro aqui que esse 4 horas vai determinar o semanal, tá beleza? Então, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô traçando esse Fibonacci dessa nova tendência de alta que a gente formou aqui, para eu entender que o preço tem alguns suportes que ele não pode perder. Se ele começar a perder esses suportes, nós teríamos problemas, tá? Então, justamente essa região próxima dos 26 até aqui embaixo, olha, nos 25.600, 25.500, não é uma zona que seria interessante para o preço perder. Se a gente perde essa zona, a gente estaria abrindo espaço para simplesmente entrar numa continuação da tendência de baixa, aqui, um padrão muito feio de continuação. Então, se perder os 25.600 é um mau sinal, é um sinal de testes não só do fundo dos 24.900, mas também do fundo global que a gente tem aí nos últimos meses dos 24.500 dólares, tá bom? Porém, eu entendo que se a gente forma esse pivô aqui acima dos 27, continua sendo um ótimo sinal, tá bom? Seria uma demonstração de força importante, é uma zona psicológica significativa. Então eu acho que seria muito interessante para a gente ir testar esses topos dos 28. Romper os 28, nova tendência de alta em todos os tempos gráficos, beleza? Mas assim, como vocês sabem, eu estou um pouco mais otimista com o preço, justamente porque a gente está conseguindo se manter acima desses 26.200 e tal. Foi um pivô importante aqui no 4 horas que formou essa nossa tendência de alta. Então eu entendo que, somando o longo prazo que eu estou otimista com esse price action aqui, enquanto a gente não perder os 25.500 dólares, eu olho um pouco mais para cima, beleza? Falando um pouco sobre o sentimento, a gente não tem grandes novidades, a gente continua com o long short rate em 1.43, a gente não está tendo confirmação de sentimento quando a gente sobe, tá bom? Então, nem quando a gente cai. Então, ontem a gente caiu, ó, o Open Interest caiu. Aí depois a gente subiu para testar os 27 de novo, o Open Interest caiu. E isso o long short rate fica sem fazer nada, caras. Então, realmente, o que a gente está vendo é uma consolidação no curto prazo, com muita compra no topo, muitas vendas no fundo. É natural que isso aconteça. E o Bitcoin está extremamente chato nessas últimas semanas, porque ele não sai dessa, né? Ele faz o movimento, depois fica 3 semanas consolidando. Mas faz parte, a gente está em alguns dos momentos de menor volume da história. Em breve, esperamos uma tendência definida para o preço voltar a ter volumes mais claros e voltar a ter uma movimentação um pouco mais ligada à tendência, não só nas consolidações infinitas que a gente está tendo. Falando um pouco sobre as ordens de instituições, eu destaco zona de suporte entre os 26 e 100, justamente onde a gente colocou ali os 25.800, tá bom? Perder os 25.800 seria um mau sinal. Já ordens de venda, a região próxima dos 27 ali realmente é a zona mais importante. Depois a gente tem ordens menores nos 27.500 e nos 28.000 dólares, beleza? Tranquilo, então o Bitcoin é isso, caras, não mudou muito em relação a ontem, eu continuo um pouco mais otimista, mas eu entendo que a gente precisa vencer essas resistências aqui para reverter a tendência de baixa no diário. Falando um pouco sobre semana que vem, caras, que sim, teremos uma semana decisiva, a gente vai ter decisão de juros do Fed na quarta-feira, tá bom? E a gente tá vendo um mercado majoritariamente acreditando que a gente não vai ter aumento de juros nessa próxima reunião e nem nas próximas, tá bom? Quando a gente pega aqui em novembro, menos de 30% acredita em aumento, quando a gente olha em dezembro, menos de 40%, tá bom? Eu tô com essa turma, caras, eu acho que realmente terminou aí o aumento de juros do Fed.
Apesar dos dados de inflação não terem sido muito positivos nessa última semana, eles vieram em linha com o esperado, então o mercado está jogando as fichas que o Fed vai ter que jogar a toalha aí e parar de fazer esse aumento de juros. Seria muito bom, porque se a gente tiver um aumento de juros, a gente só deve ter diminuição lá em junho, tá bom? Então, do jeito que tá, talvez em maio, quem sabe em março a gente tem essa diminuição de juros, mas provavelmente em maio, beleza? Então, é uma semana muito decisiva, tá? E é uma semana que vai vir de uma semana não muito boa no S&P 500, né? A gente teve queda nessa última semana, a gente teve a Nasdaq também caindo, então não foi uma semana muito boa para os mercados, né? Destaque para o nosso Ibov aqui, foi a única bolsa aí que subiu essa semana, mas o resto, caras, teve uma semana ruim. E o que eu venho destacar para vocês é que o Bitcoin não teve uma semana ruim, né? Olha só como foi a semana do Bitcoin aqui. A gente teve uma semana até interessante, captando liquidez, o candle verde, né? Um candle bonito, não lindo, mas bonitinho, né? Então o Bitcoin demonstrou força em relação aos mercados globais, tá bom? Até por isso eu acho que essa abertura no domingo vai ser tão importante, a gente vai acompanhar ao vivo aí para os membros, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, de qualquer maneira com o vídeo amanhã e na live de membros. Um forte abraço.